O autismo é uma doença que afeta inúmeras pessoas desde o seu nascimento, mas também podem vir a ocorrer casos quando a pessoa já está na fase adulta. Para falar um pouco desses diagnósticos tardios e explicar um pouco desta doença, convidamos a doutora Kelly Pereira. Bem-vinda, doutora Kelly, é uma alegria tê-la conosco. Bom dia, muito obrigada. Doutora Kelly, quais as consequências da descoberta na fase adulta? As consequências, a meu ver, são quase que ressignificar uma vida inteira, né? Porque quando a gente pensa em transtorno do espectro autista, a gente não pensa em padrões de funcionamento restritos a um ambiente. A gente pensa em comportamentos e sentimentos diante de diversas situações que não são experimentadas por outras pessoas, né? E aí, quando a gente consegue fazer um diagnóstico na vida adulta, a pessoa consegue compreender de fato por que ela teve todas aquelas vivências. Então, se eu puder resumir, seria ressignificação. Uhum. E por que assim, né, doutora? O espectro só descobriu na fase adulta. Qual foi, assim, vamos dizer, o gatilho? Ou o que aconteceu que desencadeou para poder passar na cabeça dos pais que os meninos poderiam ter um autismo? Então, o grande problema, na verdade, é que os diagnósticos tardios acontecem porque antes de 2013, os manuais diagnósticos da psiquiatria não contemplavam uma parte da população como sendo autista. Uhum. Porque o autismo, ele hoje é dividido em grau 1, 2 e 3 em termos de nível de suporte. Antigamente era autismo e uma outra condição que era a parte que não era considerada autismo, que era síndrome de Asperger, que seria, entre aspas, o autismo leve. E aí muitas pessoas chegaram na vida adulta sem ter um diagnóstico formal, muitas vezes a suspeita de Asperger, que nem deram muita importância. Uhum. E aí na vida adulta, que a pessoa veio a receber o diagnóstico, muitas vezes em função do atraso, né, nos manuais de classificação. Quais? E aí o que leva as pessoas... Desculpa. Não, pode falar, desculpa eu. Que isso. Mas aí o que leva as pessoas na vida adulta a procurar, muitas vezes é uma pessoa que tem uma história de vida em que a pessoa tem dificuldades nas interações sociais persistentes, muitas vezes sintomas ansiosos, depressão e outros sintomas do autismo, e aí a pessoa muitas vezes ou procura por ela mesma suspeitar que ela tem autismo, ou ela procura por ter algum quadro de ansiedade e depressão, muitas vezes relacionado ao próprio autismo. Uhum. Quais são esses sintomas, além desse que a senhora falou, que diferenciam a síndrome de Asperger, que a senhora falou, e o autismo? Então, a síndrome de Asperger, ela, na verdade, passou a fazer parte do transtorno do espectro autista. Então, hoje, a gente tem uma visão espectral, né, que a gente chama, que é um contínuo de várias condições que estão dentro como se fosse de uma mesma caixinha, né? O transtorno de Asperger, na verdade, são os mesmos sintomas do autismo leve que não eram considerados autismo. E aí, então, os sintomas da síndrome de Asperger, que também são os mesmos sintomas do transtorno do espectro autista, né? A mudança é só a nomeação, são esses prejuízos da interação social, junto com interesses restritos e repetitivos. No adulto, aparece como sendo uma rotina muito restrita, uma tendência a gostar de fazer sempre as mesmas coisas, uma tendência a gostar sempre e comer sempre os mesmos alimentos, além de muitas vezes prejuízos na integração sensorial, que seria aquela sensibilidade aumentada a barulho, a textura, a toque físico. E aí são todos esses sintomas que contemplam a síndrome de Asperger e também o TEA. Entendi. Então, essa mãe que está nos assistindo agora, telespectadora, que percebe dentro de casa que o filho tem estes sintomas, já deveria procurar um especialista para poder averiguar a situação? Acho interessante. É claro que esses sintomas não são característicos apenas do autismo, né? Tem outras condições que também podem explicar os sintomas, mas eu acho que é um sinal de alerta para a possibilidade de avaliação. Doutora, o que causa o autismo?
O autismo é uma condição que a gente fala que é multifatorial, né? A pessoa já nasce com ela. É um transtorno do neurodesenvolvimento. As duas principais causas são causas genéticas e causas congênitas. Só para eu explicar para a população direitinho, causa genética é o pai ou a mãe tem algum gene, muitas vezes mais latente, que é relacionado à expressão do autismo, e naquela combinação de genes, na hora que o bebê é gerado, acontece o autismo. Ou condições congênitas, que seriam coisas que podem acontecer durante a gestação da mulher, que podem ser infecções, uso de algumas substâncias, álcool ou drogas, cigarro também, e condições que a gente fala que são perinatais, que são condições relacionadas ao parto, né? Que seria prematuridade, outras condições, por exemplo, hipóxia durante o parto. Tudo isso aumenta o risco da criança já nascer com autismo. E aí a manifestação, ela depende do ambiente, se mais grave ou não. O que diferencia os graus, né? 1, 2 e 3? O grau 1, a gente fala que é grau 1 porque é nível baixo de suporte, ou seja, a pessoa consegue viver bem, como qualquer outra pessoa, com uma necessidade muito baixa de auxílio. Muitas vezes, o que eu percebo no grau 1 é uma necessidade de orientação sobre as interações sociais, do tipo, falar isso nesse contexto pode soar mal. Então, a terapia funciona bem nesses casos, né? O grau 2 de suporte seria aquela pessoa que, para ela conseguir ter uma vida saudável e satisfatória para ela mesma, ela vai precisar de auxílio de outra pessoa, mas é um auxílio parcial. Por exemplo, ela ter um profissional que seja acompanhante, um acompanhante terapêutico, o familiar acompanhar por mais tempo. E o grau 3 de suporte seria aquela pessoa, muitas vezes, que tem uma dificuldade grande na verbalização, né, no diálogo, a ponto de precisar de um nível altíssimo de suporte. E, em geral, essas pessoas têm uma dificuldade maior de alcançar a independência. O autismo, ele pode piorar? Ele pode piorar de acordo com as demandas e de acordo com o ambiente. Muitas vezes o que a gente percebe é, por exemplo, uma pessoa com transtorno do espectro autista que está em uma sala de aula que só tem 15 pessoas, ela consegue se relacionar bem com um ou outro e a demanda é menor. Agora, imagina, essa pessoa, ela passa a ter uma demanda social, por exemplo, de ter que falar em público e fazer reuniões diariamente. Aí, em geral, não é que o autismo piora, mas o nível de sofrimento aumenta muito, a ponto da pessoa começar a precisar de ajuda pelo autismo, muitas vezes na vida adulta. Entendi claríssimo, doutora Kelly, claríssimo. Pergunto para a senhora, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrado ou que a gente não tenha falado? Então, o primeiro ponto é que autismo não é culpa de ninguém, né? Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, muito menos da própria pessoa. O segundo ponto é que entender o diagnóstico e saber das características é a chave principal para reduzir o sofrimento. Então, em síntese, o conhecimento sobre autismo é fundamental e sem preconceito. Sem preconceito e conhecimento, maravilhoso. A senhora quer deixar suas redes sociais? Sim, meu Instagram é doutora.kelly.hobbs e, se precisar, é só falar comigo. Deixa eu repetir, @doutora.kelly, com 2 L's, Y, Hobbs, R-O-B-I-S, tá na tela. Doutora Kelly, muito obrigada da sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e a presença de todo mundo que assistiu.